Traí meu marido com um colega de trabalho enquanto negligenciava ele e nossos filhos. Achei que ele nunca descobriria até o dia em que me pegou em flagrante. Sem dizer uma palavra, me expulsou de casa, pediu o divórcio e ficou com a guarda das crianças. Agora perdi tudo. Estou sozinha, e minha vida virou um completo caos. Meu marido descobriu o meu pequeno segredo. Um segredo que achei que poderia guardar para sempre. Ele descobriu que deixei meu colega me dar uma palmada nesse jogo e não consigo esquecer a expressão em seu rosto no dia em que soube. Só de lembrar, meu coração dói de forma insuportável. Não sei se há algo que eu possa fazer para mudar o que sinto ou para aliviar essa dor no peito. É uma sensação horrível, especialmente sabendo que fui eu mesma quem causou isso. Eu sei que fiz algo terrível, mas jamais imaginei que as consequências seriam tão graves. Se eu realmente soubesse, nunca teria me comportado de forma tão irresponsável. Ao contrário do que dizem sobre os motivos para trair, eu não acredito que tenha tido algum. Nenhum motivo justificava trair meu marido, Sam, com quem sou casada há 10 anos. Ele nunca me deu motivo para isso. Sempre sustentou bem a mim e aos nossos 3 filhos. Foi amoroso, atencioso e nunca me fez duvidar da sua fidelidade ao nosso casamento. Mas acho que quando a pessoa é egoísta e gananciosa, mesmo tendo o melhor ao seu lado, acaba destruindo tudo. Nunca valorizei Sam nem o que tínhamos. Sempre senti que ele é que teve sorte de se casar comigo. Achava que ele deveria me agradecer por tê-lo escolhido entre tantos pretendentes. Escolhi ele entre muitos e mesmo depois de anos, ainda me sentia assim. Isso me cegou para ver o que eu realmente tinha e o quanto deveria ter lutado para preservar isso. E Sam nem era alguém qualquer. Sempre foi muito bonito e atraía muitas mulheres, mesmo depois de casado. Mas ele se apaixonou por mim à primeira vista e deixou claro desde o início. Foi o primeiro entre todos os meus pretendentes a me propor casamento. No começo achei que era brincadeira até começarmos a namorar e ele me pedir em casamento alguns meses depois. Naquela época, eu ainda estava com outro cara. Ele era bem mais velho e me tratava como lixo, mas eu era tão apaixonada que continuava com ele, suportando abusos emocionais e físicos. Ele me manipulava com facilidade e eu caía nas mentiras dele, principalmente depois que me agredia fisicamente. Comprava presentes para se desculpar, prometia que nunca mais encostaria a mão em mim, prometia amor eterno, e então repetia tudo de novo, às vezes já na semana seguinte. Acho que no fundo, era o dinheiro e os presentes que me cegavam, não o amor. Sam, por outro lado, foi o homem que realmente me amou e demonstrou isso durante todo o nosso namoro e casamento. Nunca nenhuma vez levantou a mão contra mim, por mais que eu o provocasse. Era gentil, calmo, nunca gritava comigo, exceto naquele único dia. No dia em que descobriu minha traição. Mesmo quando ainda estava com meu ex, eu gostava de receber atenção de outros homens. Amava me sentir desejada, admirada pela minha beleza. Nem fazia questão de ter muitas amigas, pois não queria lidar com o ciúme delas por eu sempre atrair os homens ao redor. Quando conheci Sam, ainda estava com meu ex, mas algo nele me atraiu imediatamente. Em vez de contar que estava num relacionamento, menti dizendo que estava solteira, e Sam ficou feliz com a notícia e passou a me cortejar. Eu correspondia aos sinais, dava esperanças e eventualmente disse sim justamente depois de descobrir que meu ex tinha engravidado a prima dele, que morava na mesma casa. Fiquei arrasada e decidi me entregar a outro homem, e Sam era quem mais me interessava. Começamos a namorar e nunca me arrependi disso ao longo dos anos. Só se eu não tivesse sido tão cega pelo meu egoísmo, se eu não tivesse sido tão estúpida a ponto de me achar insubstituível, talvez nada disso tivesse acontecido. Depois que nos casamos, Sam e eu decidimos não ter filhos nos 2 primeiros anos de casamento, para que pudéssemos nos estabilizar financeiramente. Eu estava bem com isso. Tinha minha carreira para me dedicar, era bem focada nisso, mais até do que Sam, que sempre colocou a família em primeiro lugar. Mas as coisas não saíram como planejado. Os filhos vieram antes do esperado. Conseguimos passar o primeiro ano sem gravidez, mas no início do segundo descobri que estava grávida e fiquei arrasada. Estava prestes a ser promovida e sabia o quanto aquela vaga era competitiva. Sabia que se descobrissem que eu estava grávida, dariam o cargo para outra pessoa, pois havia muito preconceito com mulheres grávidas naquela área, dominada por homens. Eu queria abortar o bebê sem jamais contar nada para o Sam, mas ele acabou descobrindo por causa do teste de gravidez que joguei no lixo, e ele viu quando foi jogar o lixo fora. Sam me implorou para que eu mantivesse o bebê e prometeu cuidar de mim e da criança. Ainda assim, eu estava decidida a interromper a gravidez, mas acabei não conseguindo porque a mãe dele apareceu um dia e ouviu nossa discussão sobre o assunto. Bom, na verdade quem estava discutindo era eu. Sam só tentava me convencer a não fazer aquilo. Com a mãe dele envolvida não tive mais coragem de abortar. Então tive que seguir com a gestação, ou melhor, com a gestação delas, porque acabei tendo gêmeas como nossas primeiras filhas. Sam ficou tão feliz, fez de tudo para que estivéssemos confortáveis. Ele até contratou uma babá para morar conosco nos 2 primeiros anos das meninas, para que eu não precisasse me esforçar demais. Ela realmente fazia por merecer o salário, e as gêmeas acabaram se apegando mais a ela do que a mim, já que eu quase nunca as pegava no colo. Ela facilitou demais a minha vida. Tanto que 1 ano após o parto, eu já estava de volta ao trabalho. Felizmente consegui manter meu emprego e me dediquei ao trabalho mais do que a qualquer outra coisa. Depois disso, quase não ficava mais em casa. Sempre trabalhando até tarde ou dormindo no escritório para cumprir algum prazo, tudo para conquistar a promoção que tinha sido adiada. E eu até consegui, mas foi às custas da minha própria família. Sam acabou contratando Maggie para morar com a gente em definitivo, para cuidar das crianças, principalmente porque eu mal tinha tempo para mim mesma,
Que dirá para os nossos filhos? O pouco tempo que eu tinha, que deveria ser usado para fortalecer os laços com meu marido e nossos filhos, eu gastava socializando e expandindo minha rede de contatos. Mesmo assim, ainda tive mais um filho, mas nunca parei de trabalhar. Por causa do meu corpo, que se mantinha em boa forma, consegui esconder a gravidez até quase o 8º mês. Nem o Sam conseguiu me convencer a tirar uma licença maternidade. Tirei apenas alguns dias para ir ao hospital e dar à luz. Pedi para ser induzida porque não suportava passar pela dor do parto natural de novo, como tinha sido com as gêmeas. Poucos dias depois do parto, já estava de volta ao trabalho, deixando o bebê com a Maggie. Foi ela quem cuidou dos meus filhos. Ela até começou a cozinhar para a família, inclusive para o Sam, mas eu não me importava. Comia o que ela fazia quando estava em casa tempo suficiente para isso. Eu estava vivendo o auge da minha vida, mas fora do meu casamento. Meus filhos mal me conheciam, e eu também mal os conhecia. A única vez que passei um dia inteiro com eles foi um verdadeiro tormento. Maggie precisou visitar a mãe doente e o Sam estava viajando a trabalho. Os avós das crianças estavam numa viagem com amigos, então eu era a única disponível para cuidar delas. Coincidentemente, eu não tinha expediente naquele dia e tinha planejado ir ao spa com minhas amigas, mas tive que cancelar por causa das crianças. Só que tudo saiu do controle bem rápido. As crianças, que normalmente eram muito falantes com a Maggie, ficaram estranhamente caladas comigo, e eu quase envenenei uma delas. Não foi exatamente veneno, mas poderia ser considerado, já que usei manteiga de amendoim achando que era algo inofensivo. Até porque eu mal sabia cozinhar qualquer outra coisa. Preparei torradas com manteiga de amendoim e ovos, mas aparentemente uma delas era alérgica ao amendoim e acabamos passando a noite no hospital. Sam voltou naquela mesma noite, abandonando o trabalho para estar conosco, o que quase lhe custou o emprego. Poucas horas depois da chegada dele, eu fui embora, me sentindo totalmente deslocada. Especialmente quando ele começou a fazer perguntas que eu não tinha condições de responder. Eu nem conhecia meus próprios filhos o suficiente para saber aquelas respostas. Isso deveria ter me motivado a ser uma esposa e mãe melhor, mas ao invés disso, me motivou a passar ainda mais tempo longe deles. Consegui me convencer de que a culpa era do Sam. Se ele não tivesse me forçado a ficar com as crianças naquele dia, nada daquilo teria acontecido. Sam sempre tolerou meus comportamentos, o que me fez acreditar que estavam certos, e assim, fui piorando com o passar dos anos. Mas acho que o pior de tudo foi quando, finalmente, traí o Sam com um colega de trabalho, o Ed. Ed tinha sido transferido para nossa filial e estava no mesmo cargo que eu. Criamos uma conexão imediata, pois tínhamos os mesmos objetivos. Além disso, Ed era fácil de conversar. Ele tornou tudo mais fácil, especialmente para que eu me sentisse confortável nas noites de trabalho, enquanto ficávamos juntos no escritório tomando vinho e comendo comida que ele pedia. Um mês trabalhando lado a lado com Ed foi o suficiente para mudar completamente a forma como eu o via. De colega, ele passou rapidamente a ser um crush. Eu estava começando a gostar de passar mais tempo com o Ed do que seria normal. Passei a dar mais atenção ao meu cabelo, às minhas roupas, comecei a usar vestidos um pouco mais curtos e justos, nada exagerado, mas o suficiente para não passar despercebido, especialmente para o Ed. Ele notava tudo. Sabia praticamente tudo sobre mim, inclusive sobre a minha situação familiar. Foi ele quem começou a me incentivar, dizendo que o Sam não me entendia. Ele passava a mão no meu cabelo enquanto conversávamos e comíamos, e murmurava como o Sam era sortudo por me ter, mas não enxergava isso. Mesmo que fossem sussurros, como se eu não devesse ouvir, eu ouvia. E aquilo só me fazia ficar ainda mais presa ao Ed. Hoje eu sei que ele dizia essas coisas porque sabia que eram exatamente as palavras que eu ansiava ouvir de alguém. Ed se colocou nesse lugar e eu caí na manipulação dele porque não fui esperta o suficiente para enxergar. Eu estava cega de confiança. Ele sempre me dizia o quanto eu era bonita e como ele gostaria de estar no lugar do meu marido. Ele me dava pequenos presentes, buquês de flores, colares, às vezes até um vestido. Lembro da primeira vez que ele me deu um vestido. Tínhamos ficado até tarde no escritório, só nós dois. Ele tirou o vestido da sacola e me pediu, quase implorando para vesti-lo para ele. Disse que queria ver como eu ficava com ele, talvez para confirmar se era como tinha imaginado quando o comprou ou até melhor. Querendo agradá-lo, fui até a sala dele e troquei de roupa. Depois, voltei e dei uma voltinha na frente dele. O vestido era curtíssimo, e o mais curto que eu já tinha usado na vida. Não dava nem para usar sutiã, porque o modelo não permitia. Meus seios praticamente escapavam do decote. Lembro do jeito como o Ed me olhou, como se eu fosse uma sobremesa deliciosa, e logo mostrou com clareza o que estava pensando. Foi naquela noite, ali mesmo no escritório, que transamos pela primeira vez. Ed arrancou meu vestido, me olhando como se estivesse saboreando cada parte do meu corpo. E em vez de impedi-lo, eu deixei. O jeito como ele me olhava me fazia sentir desejada, sexy, viva. Então deixei que ele fizesse o que quisesse. Me deitou no sofá da sala e tivemos uma transa selvagem. Voltei para casa sentindo dor entre as pernas e desconforto por causa do espaço pequeno em que fizemos sexo, mas mesmo assim, não me sentia culpada. Na verdade, estava animada e excitada. Achei que a culpa era do Sam. Ele não me valorizava. Outro homem viu que ele ignorava. Então, para mim, era culpa dele que eu estivesse traindo. Depois daquela noite, o sexo com o Ed virou rotina. Fizemos tanto que virei dependente disso. Quase fomos pegos por um colega mais jovem que entrou na sala enquanto nos beijávamos, mas consegui disfarçar dizendo que ele estava me ajudando com algo no olho. Não sei porque achei que conseguiria esconder aquilo para sempre. A verdade é que eu nem pensava nas consequências. Nunca parei para refletir se algo poderia acontecer se alguém descobrisse. Só continuei dormindo com Ed, que não tinha dificuldade nenhuma em satisfazer todos os meus desejos sexuais.
Sam fazia de tudo para me aproximar dele e das crianças. Me pedia para ir às festas de aniversário, e eu até ia, mas levava presentes exagerados porque nem sabia do que eles gostavam. Cheguei a dar para o meu filho mais novo, que mal tinha 7 anos, um livro de matemática avançada desses de ensino médio. E a cada tentativa frustrada de ser uma boa mãe e esposa, eu me afundava ainda mais nos braços do Ed, buscando suas carícias quentes para me fazer esquecer que eu não era apenas uma mãe ausente, mas também uma esposa insuficiente. Nunca parei para pensar que tudo isso era errado. Não até tudo desmoronar. Mas a vida tem um jeito cruel de te surpreender quando você acha que está no controle de tudo. Porque fui eu quem acabou confessando meus erros para o Sam, no dia em que ele me flagrou rindo e bebendo alegremente, enquanto outro homem, que não era ele, me dava um tapa forte na bunda. Era uma festa. Uma festa de fim de ano para comemorar nosso destaque como uma das melhores empresas da área. A empresa pagou para cada equipe escolher como gostaria de comemorar. Perguntei para minha equipe, e eles escolheram um jogo de bebida. Concordei, claro. Contei ao Ed, que sugeriu a mesma ideia para o time dele. Escolhemos o local e fizemos a reserva, tudo bancado pela empresa. As duas equipes estavam prontas para se divertir naquela noite. Lembro vagamente de ter dito ao Sam que teria uma festa do trabalho, e usei isso como desculpa para sair daquele jantar com nossos amigos. Eu não queria estar cercada por todos eles e suas conversas aconchegantes sobre filhos e vida de casado, quando eu mal tinha algo a acrescentar. Disse a ele que não podia faltar a uma festa corporativa para ir a uma simples reunião de amigos. Pedi que expressasse meus cumprimentos e minhas desculpas. Naquela noite todo mundo estava se divertindo. Estávamos todos bebendo e bem relaxados. Relaxados o suficiente para começarmos um jogo de desafios. No início era um desafio simples, beber 3 copos de cerveja sem parar, ou dançar de uma forma engraçada. O mais ousado no começo foi um desafio para 2 participantes entrelaçarem os braços e beberem juntos, como em um brinde romântico. Todos riam e se divertiam. Mas conforme as bebidas iam circulando, os desafios foram ficando cada vez mais intensos. Começaram com beijos aqui e ali, beber direto da barriga de alguém. E em pouco tempo, já tinha gente se apalpando e pegando nos outros. Então chegou a minha vez, e o desafio foi beijar alguém do grupo. Todos achavam que eu desistiria e escolheria beber no lugar do desafio, mas eu estava animada demais, então me aproximei do Ed e o beijei. As risadas e os assobios só me deram mais coragem. Então, quando desafiaram o Ed a me dar um tapa, eu simplesmente virei de costas para ele e ri quando ele fez isso. Mas o que eu não sabia era que o mesmo restaurante onde havíamos reservado para a festa de fim de ano era o mesmo local que o Sam tinha reservado para o encontro com nossos amigos. Eu teria percebido se estivesse prestando atenção quando ele falou o nome do lugar. Ele mencionou isso na esperança de que, depois da festa do trabalho, eu aparecesse ou encontrasse uma desculpa para ir. Mas eu não estava ouvindo. Só queria que ele parasse de falar para que eu pudesse focar na roupa que escolheria para a festa. Hoje eu queria ter escutado. Queria ter prestado atenção ao que ele dizia. Talvez assim eu teria sabido que o Sam havia chegado ao restaurante com nossos amigos justamente no momento em que eu estava beijando o Ed e depois deixando que ele me batesse, rindo de tudo. Se eu soubesse, teria parado ali mesmo, em vez de continuar sentada no colo do Ed, enquanto ele colocava a mão por baixo do meu vestido e me acariciava por baixo. Foi horrível quando Sam finalmente apareceu à nossa mesa e chamou meu nome. Ele não gritou. Apenas me olhou com uma expressão distorcida no rosto. Não disse nada além do meu nome, e quando percebeu que eu o tinha visto, virou as costas e foi embora. Eu me levantei do colo do Ed horrorizada, e o efeito do álcool passou quase que instantaneamente. A gravidade do que eu tinha feito caiu sobre mim como uma praga. O ambiente ficou em silêncio. As pessoas começaram a avaliar minha reação, tentando entender quem era aquele homem, mas não precisaram pensar por muito tempo. Uma amiga minha, que eu vinha evitando há anos até ela parar de tentar contato, se aproximou da mesa e expôs tudo. Disse na minha cara que eu devia sentir vergonha de permitir que outro homem me beijasse e me tocasse daquela forma, sendo eu uma mulher casada e com filhos. Disse que esperava que eu buscasse perdão, e não o encontrasse. E então foi embora. Eu nem precisava olhar para ninguém para saber o que pensavam de mim. O suspiro coletivo quando a Estela revelou a verdade já bastava. A festa acabou ali mesmo. Sem dizer uma palavra, todos começaram a ir embora. Ninguém me disse nada. E logo, eu era a única pessoa restante no restaurante. Não sei por quanto tempo fiquei sentada ali, imersa na miséria, com medo de ir para casa, especialmente depois de ver a expressão no rosto do Sam. Mas eventualmente tive que sair quando a dona do restaurante me avisou que queria fechar o local. Ao chegar em casa, estava apavorada, mas entrei assim mesmo, pronta para me humilhar e implorar perdão se fosse preciso. Eu não queria perder o Sam. Bastaram alguns minutos sozinha naquele restaurante para perceber isso. Sam estava sentado no sofá da sala, olhando fixamente para a parede. Quando me viu entrar, não disse nada. Apenas se recusou a olhar para mim. Estava me ignorando completamente. Eu caí de joelhos e comecei a implorar, tentando explicar tudo, como tinha começado, por que tinha acontecido. Falei sobre meus sentimentos, sobre o quanto me arrependia de ter feito aquilo em público, de tê-lo humilhado. Sam não disse nada. Apenas me ouviu confessar todos os meus crimes com uma expressão vazia no rosto. E então, finalmente, ele se levantou e subiu as escadas, voltando minutos depois com 2 malas pesadas, as minhas. Ele me disse que queria que eu fosse embora e nunca mais voltasse.
Disse que nossa próxima conversa seria através de advogados para tratar do nosso divórcio. Afirmou que ficaria com a guarda total das crianças e que nunca mais queria me ver perto da família dele e da nossa família. Tentar convencer o Sam a me perdoar foi como jogar bolas contra uma parede de concreto. Elas só batiam e voltavam, nunca atravessavam. Ele se recusou a ouvir qualquer súplica, me expulsou de casa e trancou a porta, sem se importar que fosse apenas 2 da manhã. Já se passaram 2 semanas desde então, e tudo só tem piorado. O advogado do Sam continua pressionando para que eu assine os papéis do divórcio ou serei levada à justiça. Mas não é teimosia, eu só queria uma chance de falar com o Sam mais uma vez. Eu queria vê-lo, implorar. Queria que ele visse o quanto me arrependo. Queria que ele enxergasse uma nova versão de mim, alguém disposta a fazer tudo diferente desta vez. Queria dizer a ele que o amo, que amo nossos filhos e que só queria uma segunda chance para provar isso. Mas por mais que eu tente, o Sam continua bloqueando todos os caminhos até ele. Mandar mensagens e ligar dezenas de vezes por dia não dá em nada. Ele até lê minhas mensagens, mas não responde nenhuma. Minha vida está um caos. No trabalho, tudo virou um inferno. Tenho que lidar com os cochichos e as fofocas espalhadas por todo o escritório. Os olhares atravessados que recebo todos os dias tornaram quase impossível continuar ali. No fim, a empresa pediu para eu tirar uma licença, prometeram me chamar de volta quando as coisas se resolvessem. Mas eu sei que isso foi só uma forma disfarçada de me demitir. Mesmo assim, não tive escolha. Estou me agarrando à esperança de que considerem todo o meu esforço e talvez me deem outra chance. E então tem a minha família. Desde que soube da verdade, minha mãe se recusou a atender minhas ligações, mas não sem antes gritar comigo ao telefone e dizer que eu jamais deveria voltar a procurá-la. Ninguém me entende. E ninguém sequer tenta. Eu não sei se algum dia vou sair dessa. É uma sensação horrível. Ter só o tempo ao seu lado para refletir sobre tudo que você fez. Eu sei que me comportei mal, que deveria ter feito melhor. É tão doloroso, e eu queria poder voltar no tempo, saber o que sei hoje no passado e fazer tudo diferente. Como eu conserto isso? Como eu desfaço esse erro? Como eu posso fazer tudo voltar ao normal? Será que existe mesmo um caminho para resolver isso? Estou desesperada para descobrir. Sei que tenho apenas 1% de chance de conseguir o perdão do Sam, mas mesmo assim, eu quero tentar. Estou desesperada. Não acho que consiga viver sem o Sam e sem os nossos filhos. Por favor, gente, vocês precisam me ajudar. Atualização. Olá, Reddit. Foram 4 meses horríveis. Minha vida não só saiu dos trilhos, ela despencou direto para o inferno. O fundo do poço. É como se minha vida tivesse sido arrancada de mim. E ainda assim eu sei que a verdade é outra. Fui eu mesma quem a entregou. Joguei fora o amor de uma vida porque fui egoísta demais, presa demais dentro da minha própria cabeça para enxergar o valor do que eu tinha, até perder. Sinto que estou enlouquecendo, lembrando todos os dias do que aconteceu. E vocês também não facilitaram com suas palavras cruéis, cada comentário feito para enfiar ainda mais a faca no meu peito. Cada resposta de vocês me faz chorar até perder o fôlego. É horrível. Eu sei que sou culpada. Fiz tudo o que vim aqui contar, mas ninguém sequer tentou entender minha dor, ou ver o quanto estou desesperada para consertar as coisas. Ninguém quer enxergar o quanto estou destruída por dentro, de tanto arrependimento. Em vez de apoio, conselhos ou algum caminho para tentar recomeçar com o Sam, recebi só ódio. Ser ignorada pelas pessoas que antes me admiravam já tinha sido difícil. Mas vir aqui, expor minha alma, contar minha história inteira, e ainda assim receber só julgamento, isso me quebrou de vez. Estou presa neste quarto, tentando entender tudo, mas nada faz sentido. Minha vida não faz sentido. Nem com vocês aqui me insultando, nem com tudo desmoronando, e principalmente não sem o Sam. Nada, absolutamente nada faz sentido sem ele na minha vida. E dói demais perceber isso tarde demais. Eu nunca deveria ter traído. É devastador saber que eu poderia ter feito escolhas melhores. Nunca deveria ter traído o Sam. Ele era perfeito. Perfeito demais pra mim. E mesmo assim fui cega pela minha própria arrogância e egoísmo para ver o presente que tinha, até perdê-lo. Queria que houvesse uma maneira de me redimir. Mas não há. Meus filhos vão crescer e esquecer de mim, porque eu nunca estive realmente presente. A Meg vai acabar sendo mais mãe para eles do que eu fui em toda a minha vida. Eu sei que deveria ter feito melhor. Sei que poderia ter tido uma vida linda, sendo casada com alguém como Sam, que foi compreensivo desde o início do nosso relacionamento, até o dia em que eu destruí tudo. Eu deveria ter sido melhor, mas meu egoísmo e minha ganância não me deixaram parar até que eu arruinasse minha própria vida com as minhas próprias mãos. Nunca deveria ter deixado o Ed se aproximar de mim. Nunca deveria tê-lo deixado me tocar do jeito que o Sam não tocava há anos. Nunca deveria ter dormido com outro homem. Nunca deveria ter participado daquele jogo de bebida. Deveria ter prestado mais atenção à minha casa. Deveria ter aprendido a conhecer meus filhos e fazê-los me amar. Deveria ter sido mais atenta. E agora, aquela carreira pela qual destruí toda a minha vida simplesmente não existe mais. Foi tudo por água abaixo, assim como a confiança que o Sam tinha em mim. É horrível lembrar do olhar do Sam quando me viu sendo tocada por outro homem, e eu ainda estava lá, aproveitando. Como eu queria voltar no tempo e desfazer cada segundo daquele dia. Talvez até voltar um pouco mais, até o momento em que deixei o Ed entrar na minha vida. Eu deveria ter enxergado. Nunca deveria ter sido cega aos sacrifícios que o Sam fez para manter nossa família unida por 10 anos, enquanto eu fazia de tudo para destruir isso. Queria não ter sido tão estúpida a ponto de jogar fora tudo que me foi dado de bandeja. Pensar que outra pessoa será a esposa do Sam e mãe dos meus filhos me destrói. A ideia de que ele vai me substituir por alguém me tira o ar. Odeio saber que nunca mais serei aquela mulher na vida deles. Odeio saber que para sempre serei apenas uma lembrança dolorosa, algo que eles provavelmente jamais vão querer revisitar. Dói pensar que talvez eu nunca tenha uma segunda chance de consertar tudo. A paz está longe de mim.
Todos os dias acordo com o mesmo pesadelo e passo o dia repassando tudo que eu deveria ter percebido lá atrás, quando ainda dava tempo de mudar, e não agora que não posso fazer mais nada. É tão triste perceber que a pessoa por quem sacrifiquei minha vida inteira simplesmente sumiu do meu mundo. Ele foi embora. Assim, como o vento. Logo depois daquela noite, ele pediu transferência e começou uma nova vida em outro lugar, sem nenhuma dificuldade. Queria ter sabido o quanto eu significava pouco pra ele. Talvez assim eu tivesse evitado cometer esse erro. Talvez agora ele esteja à procura de outra mulher vulnerável. Não que eu me considere vulnerável. Eu fiz tudo por escolha própria, sem pensar nas consequências, e agora elas estão me esmagando. É doloroso estar nessa situação. Pensar em tudo que eu tive e que nunca mais terei. Saber que minha família nunca mais será realmente minha. Apenas na minha cabeça eles ainda me pertencem, mesmo que a realidade esteja a anos-luz da imagem que construí. É quase insuportável pensar em tudo isso. E a solidão está me matando. Estou por um fio. Só queria poder desfazer essa bagunça em que transformei minha vida, mesmo sabendo que isso é apenas um desejo impossível. Atualização 2. Olá, Reddit. Sei que muitos de vocês provavelmente não querem mais me ouvir. Eu mesma disse que aquele seria meu último post, mas eu não consigo guardar isso só pra mim. É tão chocante, tão doloroso. Eu os vi juntos, Maggie e Sam. Faz apenas 8 meses desde que o Sam me expulsou de casa, e isso já foi tempo suficiente para Maggie agir e conquistar o coração dele. Eles pareciam estar indo fazer um piquenique quando saíram de casa. Ela segurava uma caixa e chamava pelas crianças. Minhas crianças. E todas saíram usando chapéus de sol, correndo em direção ao carro do pai. Maggie sorriu para o Sam. Eles não se abraçaram nem se tocaram. Mas não precisavam. Pelo olhar entre eles, dava para ver, claramente, o que sentiam um pelo outro. E então eu notei algo, um anel brilhante no dedo anelar da mão esquerda da Maggie. Era claramente um anel de noivado. Ela estava usando o anel de noivado dele. Eu quis tanto estar errada. Mas no dia seguinte, ela postou a foto do anel nas redes sociais, e todos estavam desejando felicidades. Maggie vai se casar com o Sam. Essa foi, com certeza, a notícia mais devastadora e dolorosa que eu poderia ter recebido. Já chorei tanto que nem sei se meu corpo ainda consegue produzir lágrimas, e mesmo assim, cada vez que penso naquela cena, eu choro tudo de novo. As lágrimas simplesmente vêm. Está claro que Maggie conquistou o coração dos meus filhos. Ela fez isso desde o começo, e agora me arrependo profundamente de tê-la deixado entrar em nossas vidas. Embora ela só tenha feito o que eu mesma deixei de fazer. Ocupar o espaço que deixei completamente vazio. Eu queria desesperadamente que tudo isso fosse apenas um pesadelo, e que eu pudesse acordar e descobrir que nada era real. Mas aí eu acordo, todos os dias de manhã, entro no perfil dela nas redes sociais, e a foto do anel ainda está lá. Não foi apagada nem editada. Está lá, como se fosse um lembrete constante de que eu sou um fracasso. E eu concordo. Eu sou um fracasso. Fracassei miseravelmente na vida, como mulher, como mãe, como esposa. Entreguei minha família de forma totalmente descuidada para outra mulher, e agora nem sei mais o que pensar de mim mesma. Eu me odeio mais agora do que jamais odiei antes. Não há como superar isso. Eu me superei, no pior sentido possível. Estou presa aqui, com essa dor horrível alojada no peito e na mente, sem a menor intenção de ir embora. Estou presa aqui, sem família, sem o Sam, sem meus filhos. Presa nessa solidão sufocante que parece me despedaçar a cada segundo. Eu odeio isso. Odeio a situação que virou minha vida. E acima de tudo, odeio a mim mesma por ter criado esse caos. Mas no fundo, tudo isso não passa de ilusão, não é? Eu nunca vou ter uma segunda chance. Não quando Sam claramente me odeia, e claramente já me substituiu. Isso nunca vai acontecer porque a vida não dá segundas voltas. Então, estou presa nesse tempo sem fim, apenas revivendo tudo o que fiz de errado, o que, sinceramente, é praticamente tudo. É triste perceber que fui eu mesma quem destruiu minha própria vida. O Sam nunca vai me perdoar. E os meus filhos, quando forem grandes o suficiente para entender tudo o que aconteceu, também não vão. Fui expulsa da vida das pessoas que eu mais amava no mundo, aquelas a quem eu deveria ter dedicado cada segundo da minha existência, mostrando o quanto significavam pra mim. E tudo isso é culpa minha. Talvez eu nunca devesse ter começado algo que não era capaz de terminar. Agora tudo o que me resta é seguir essa jornada incerta que será o resto da minha vida. Uma jornada que promete apenas duas coisas: dor e tormento. Obrigada, e adeus, pessoal.